Olá, muito boa tarde a todos. Acho que já estamos aqui, com a sala cheia e muita gente a participar. Filipa, já iniciámos aqui a gravação? Já sim. Ok, muito bem. Então, boa tarde a todos ou a todas. Neste caso, acho que temos aqui um público maioritariamente feminino. Vamos falar hoje de lipedema, os desafios e os avanços no cuidado integrado desta situação. Vamos ter aqui a Raquel, que já não é a primeira vez, portanto, que já esteve aqui numa outra situação a partilhar, portanto, informação connosco. A Raquel faz parte da equipa da Tubi, é fisioterapeuta e é responsável pela parte de fisioterapia e estética aqui na clínica Tubi. E já esteve noutra circunstância connosco a realizar um workshop e hoje vem-nos aqui falar, primeiramente numa apresentação do que é o lipedema, como se diagnostica, enfim, todas estas situações, e depois eu irei fazer algumas perguntas para que fiquemos a perceber melhor ainda do que estamos a falar e de que situação é esta que muitas mulheres têm e que até há pouquíssimo tempo não era vista como uma doença ou não havia um diagnóstico que assim o considerasse. Portanto, sendo isto, assim sendo, boa tarde, Raquel. Vamos dar aqui início então à apresentação e depois, entretanto, vamos fazer aqui algumas perguntas, está bem? Com Vamos a certeza. isto. Muito boa tarde a todos. Tal e qual como a professora Teresa Branco disse, meu nome é Raquel. Já tive aqui o gosto de participar numa sessão anterior em que falámos um bocadinho sobre solite. Hoje o desafio é diferente, é um desafio que partilhamos, quer na parte da estética, quer aqui a professora Teresa Branco no seu dia a dia, e portanto acho que faz todo o sentido também termos este tipo de abordagens conjuntas e falarmos todos de uma condição que cada vez mais acaba por ter aqui um impacto significativo e por isso mesmo, lipidema. Como é que normalmente nos chegam estes clientes? O que é que normalmente são as queixas de quem realmente apresenta lipidema? Muitas vezes os comentários em gabinete, quer comigo, quer com os colegas aqui na Tubi, acabam por ser estes. Eu olho-me ao espelho, parece que tenho dois corpos num só, não há uma proporção entre as minhas pernas e o meu tronco, sinto dores nas coxas, nas pernas, que acabam por me condicionar na mobilidade, condicionar no dia a dia. E por mais dieta, por mais exercício que eu faça, não consigo perder este volume. E é algo que me incomoda, é algo que me deixa constrangida. E relatos como estes fazem-nos pensar que não podemos ficar indiferentes a uma condição que acaba por ter um impacto tão grande, um impacto físico, um impacto emocional e muitas vezes é muito pouco compreendida. Esta é uma condição vascular que acaba por afetar o tecido adiposo. Tem sempre aqui uma base inflamatória, é crónica na sua gênese e, portanto, tem aqui vários fatores que influenciam e que acabam por geralmente ter uma grande influência genética e hormonal e, maioritariamente, tal e qual como a professora Teresa dizia aqui ao início, nós estamos provavelmente entre muitas mulheres, porque ela praticamente só afeta mulheres. Não quer dizer que não existam nos homens, mas é muito rara, a expressão é muito insignificante. Esta acumulação crónica progressiva e desproporcionada de gordura, que normalmente é nos membros inferiores, acaba por ter visivelmente um impacto muito significativo. Em alguns casos, pode ser nos braços, falaremos também disso um bocadinho mais à frente, mas geralmente é nos membros inferiores, portanto, falamos em ancas, glúteos, coxas, pernas, são as áreas que normalmente conseguimos identificar a presença do lipedema. É uma condição que infelizmente provoca dor e desconforto, são sintomas comuns devido a esta inflamação sistémica que acaba por estar aqui patente nesta condição. Como dizia ainda há bocadinho, é uma condição com grande impacto físico, obviamente pelas queixas, pelas dores que as suas portadoras têm, mas também é uma condição com grande impacto social e psicológico. E, infelizmente, muitas vezes os seus portadores acabam por ser indevidamente orientados ou avaliados ou diagnosticados
e por isso mesmo acabam aqui por ter um processo ainda mais difícil. Nós sabemos que, infelizmente, esta condição atinge 1 em cada 9 mulheres no mundo, portanto, é uma condição expressiva, significativa e que merece a nossa atenção, mas infelizmente só foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 2018 como sendo uma doença, o que, obviamente, atrasou muito do processo de diagnóstico e de intervenção nesta condição, porque se ela não era vista como doença, como patologia, ela era associada muitas vezes à estética ou confundida com outras condições. Ao longo desta apresentação, o objetivo será desmistificarmos aqui um bocadinho do que acabava por acontecer no lipedema e que também condicionava ainda mais as pessoas que o possuem. Geralmente, o lipedema, como eu disse há bocadinho, tem aqui um grande impacto hormonal, portanto, as causas são muitas vezes associadas aqui a mudanças hormonais, há fases críticas e decisivas no diagnóstico do lipedema associadas a estas mudanças hormonais e, geralmente, existe também aqui uma predisposição genética para esta condição. Por isso mesmo, é muito importante identificarmos precocemente se falamos ou não de lipedema e se é efetivamente esta a condição que está por detrás, porque tendo em conta que é uma condição recente, que muitas vezes era subdiagnosticada e era confundida com outras patologias, acabávamos por ter aqui uma dificuldade muito grande em orientar a intervenção, em garantir aqui o controle da mesma e em assegurar resultados efetivos para aqueles que são portadores do lipedema. Muitas vezes a confusão estava associada a casos de obesidade, a casos de celulite ou até de linfedema. E por isso mesmo, como falávamos aqui de 3 patologias com características diferentes, muitas vezes as portadoras de lipedema não se encaixavam efetivamente em nenhum destes quadros, mas por ausência de um diagnóstico correto eram induzidas em erro e por isso muito tempo era desperdiçado para se perceber, tratar e intervir corretamente nesta condição. E de que modo é que se pode efetivamente diagnosticar e perceber se falamos do lipedema? A primeira fase deste diagnóstico acaba sempre por ser composta por 3 etapas. Portanto, será sempre importante recolhermos a história clínica de todos aqueles que vêm à nossa consulta, quer minha, quer da professora Teresa, quer dos restantes elementos da equipa. Será sempre importante avaliarmos fisicamente, portanto, termos aqui em consideração determinados critérios a nível de exame físico e estarmos muito atentos aos sintomas que acabam por ser descritos pelos utentes quando vêm ter connosco. Geralmente, o lipedema, como eu disse há bocadinho, afeta os membros inferiores, portanto, desde a anca até aos tornozelos, mas se há coisa que é característica no lipedema é que não afeta os pés, no caso dos membros inferiores, e no caso dos membros superiores, não afeta as mãos. Portanto, as extremidades, quando falamos de lipedema, nunca estão afetadas. E essa é uma das fases simples, uma das formas muito simples de conseguirmos perceber se estamos a orientar-nos para um lipedema ou se estamos a falar de uma outra condição. Não é a única, vamos falar sobre mais aspectos que devem ser tidos em consideração, mas é algo que nos pode e deve deixar alerta para esta situação. Exames como, por exemplo, ecografias, Dopplers, linfoscintilografias ou ressonâncias magnéticas podem ser utilizados também para nos ajudar aqui a distinguir o lipedema do linfedema, que normalmente é, de todas as condições, aquela que pode causar mais dúvidas e questões. Nesta tabela, preparámos aqui uma síntese um bocadinho de tudo aquilo que devemos ter em consideração. Obviamente que falamos de uma síntese generalista, não estamos aqui a particularizar casos, mas permite a quem estiver do outro lado e com curiosidade e interessado em perceber sobre o lipedema, ter uma noção geral daquilo que são os fatores decisivos para distinguir o lipedema do linfedema, da obesidade e da celulite. Então, o que é que nós temos que ter sempre em consideração? Questões chaves: o início da condição, a maneira como ela se distribui no nosso corpo, se, como eu disse há bocadinho, os pés e as mãos, portanto, as extremidades são afetadas, se existe aqui alguma dor que surja no dia-a-dia, na mobilidade,
ou até perante algum tipo de estímulo de pressão, se existem sinais significativos dentro do edema que possam ou não estar presentes, se a pele sofre algumas alterações e de que tipo, como é que a condição foi progredindo com o desenrolar do tempo, qual o tipo de resposta da condição à elevação e se existe ou não um histórico familiar. Portanto, quando falamos do início, nós poderíamos até confundir o lipedema com a questão da celulite, porque muito associados, quer uma quer outra, aqui há alterações hormonais, aqui marcos importantes na vida, sobretudo das mulheres, portanto, a puberdade, a gravidez e a menopausa. Mas, quando pensamos na distribuição, onde é que podemos identificar a distribuição desta sintomatologia, nós percebemos que, ao contrário de todas as outras características, todas as outras condições, o lipedema acaba por ter uma distribuição simétrica. Portanto, se está presente num lado, há de estar presente no outro. Como eu fui dizendo, é sempre mais comum nos membros inferiores, mas também pode afetar os braços. As extremidades, portanto, as mãos e os pés no lipedema nunca são afetados e, portanto, isso é um fator importantíssimo para diferenciarmos do linfedema, em que nós sabemos que quando há uma alteração linfática, em que não estamos a falar aqui de uma alteração apenas vascular, falamos de uma alteração linfática, está presente, ou seja, no linfedema, quando falamos de alterações a nível da linfa, teremos sim a possibilidade de edema nas extremidades e isso não acontece no lipedema e, portanto, é um fator muito importante de diagnóstico. Sabemos que no lipedema há sempre a presença de dor e desconforto. Há aqui um cansaço a nível dos membros associado e há a sensação de peso também, mas ao toque acaba por ser doloroso e em casos extremos nem é necessário este toque para que haja a presença de dor, e isto também acaba por diferir dos demais, até porque mesmo na celulite esta sensibilidade ao toque pode existir, mas só em casos mais graves, e no lipedema, logo a partir dos estágios iniciais, esta sensação de dor pode estar presente. No que diz respeito à pele, no caso do lipedema, muitas vezes é fácil nós percebermos que há uma fragilidade capilar, ou seja, que há presença de hematomas, que facilmente aparecem nódulas negras, a pequenos toques, a pequenas pancadas. A pele também tende a ser muito sensível e fria, e, portanto, são alterações muito significativas que também nos apontam para um quadro de lipedema e nos acabam por afastar das demais condições. No que diz respeito à resposta, não existe, como falamos de uma condição que tem uma componente vascular, não existe uma melhoria quando elevamos os nossos membros, portanto, quando colocamos as pernas mais altas, não existe alteração nenhuma nesta condição do lipedema, e isso não acontece, por exemplo, nas demais condições, e, portanto, acaba também por ser um fator muito diferenciador e que nos permite ir balizando aqui a nível de diagnóstico. E, infelizmente, como dissemos ainda há pouco, acaba por ser uma condição que é muito comum ter uma componente e um histórico familiar associado. Portanto, de um modo geral, é importante distinguir o lipedema da obesidade, do linfedema e da celulite, e nós podemos fazê-lo no que diz respeito à obesidade pela forma como a gordura é distribuída e pela ausência de resposta significativa aqui a dietas, não é? Nós na obesidade sabemos que rapidamente conseguimos ir perdendo aqui volume e gordura, mas no lipedema isto não acontece e, portanto, conseguimos rapidamente distanciar-nos aqui da obesidade. Quando falamos do linfedema, como eu dizia ainda há bocadinho, a questão de afetar pés e mãos, no caso do linfedema, é um fator diferenciador para o lipedema e também, no caso do linfedema, conseguimos ter uma melhoria da condição perante a elevação, coisa que não acontece no lipedema. E se pensarmos na celulite, apesar de falarmos aqui de também algumas características semelhantes, nós quando pensamos na distribuição da celulite associamos muito a áreas em que existe gordura subcutânea e, portanto, no caso do lipedema, isto não é uma presença constante. E a própria aparência da pele é diferente num caso e no outro. Portanto, há aqui várias alterações
significativas. Se quisermos aprofundar um bocadinho, e se quem do outro lado estiver e já pensou para si próprio, bem, estas descrições que fez ao início conferem com o meu quadro, estão-me a identificar com algum dos sintomas e sinais que a terapeuta Raquel está a abordar. Nós deixamos aqui também o alerta que se possuir 3 ou mais destes sinais que vamos falar agora, pode ser realmente interessante passar por nós, vir ter connosco, fazer uma avaliação e percebermos efetivamente se estamos a falar de lipidema e de que maneira é que depois, obviamente, podemos ajudar. Então, vamos devagarinho, todos em conjunto, para percebermos bem do que é que falamos. Portanto, sentimos que há uma desproporção entre o nosso tronco e as nossas pernas. Esta desproporção, ou entre os nossos braços e o nosso tronco, esta desproporção é realmente bilateral, é simétrica, portanto, as nossas pernas ou os nossos braços apresentam mais volume do que o nosso tronco e numa medida desproporcional. Portanto, parece que o corpo não encaixa, como eu dizia nos primeiros relatos. Existe efetivamente uma dor e uma sensibilidade ao toque e, em estágios mais elevados, nem é necessário o toque. Como eu dizia, às vezes é mesmo esta sensação de peso, de fadiga, mesmo não existindo qualquer tipo de esforço físico. Os hematomas, portanto, as nódulas negras, surgem com muita facilidade. Há fragilidade capilar na zona em que existe esta desproporção. Os pés e as mãos não incham, mas existe, em casos mais elevados, uma diminuição da mobilidade. Algumas vezes, obviamente, pelo volume significativo, outras vezes pela sensação de peso, cansaço, fadiga, portanto, dos próprios membros. E isso faz, obviamente, com que haja um condicionamento, uma frustração no nosso desenvolvimento social e na nossa interação social. A textura da pele também, e sobretudo à medida que falamos de estágios mais elevados, vai se apresentando mais irregular, com mais alterações. Em alguns casos, existe deposição de bolsas de gordura, especialmente abaixo dos joelhos. E outra situação que acontece muitas vezes é que perante esta desproporção a nível de gordura, nós também apresentamos áreas mais flácidas. Portanto, se olhando para esta lista, nos identificamos com 3 ou mais destes sinais e sintomas, se calhar faz sentido ponderarmos uma avaliação feita por um especialista, feita num contexto clínico adequado. Quando falamos de tipos, aqui eu trago-vos imagens que são bastante ilustrativas daquilo que pode ser a designação dos diferentes tipos. Mais importante do que o tipo de lipidema que nós falamos, o estágio em que ele está, vai determinar muito mais a nossa intervenção. Mas os tipos existem, portanto, falamos aqui em corpos em que, no tipo 1, em corpos em que apenas esta questão do lipidema afeta a zona dos glúteos e das ancas. No tipo 2, para além dos glúteos e das ancas, temos também a presença de alterações a nível morfológico, portanto, de volume nas coxas. No tipo 3, o lipidema atinge desde a anca até à zona dos tornozelos, portanto, todo o membro inferior, à exceção dos pés, como já fomos falando. No tipo 5, no tipo 4, nós falamos da afecção a nível da dismorfia, da alteração de volume dos braços. E no tipo 5, também acontece de forma muito frequente, apenas existe uma alteração na região das pernas. Mas em qualquer um destes casos, os sinais e sintomas que falámos ainda há bocadinho são para se ter em consideração, também, dependendo da área, mas serão para serem tidos em consideração. Para além dos tipos, como eu dizia, existem os diferentes estágios, portanto, do 1 ao 4, sendo que o 4 muitas vezes é denominado um estágio 3 esfero, porque acaba por ter aqui uma componente diferente, também. Começando no estágio 1, nós podemos até ter uma textura da pele que seja efetivamente mais lisa, mas já nos encontramos com presença de gordura acumulada em zonas específicas e a dor e sensibilidade podem já estar presentes neste mesmo estágio. Se falarmos de um estágio 2, a superfície da pele começa a ficar irregular, tipo casca de laranja, e é aí que às vezes há confusão com a celulite e começam a aparecer os primeiros nódulos de gordura a serem perceptíveis. A dismorfia começa a acentuar-se, ou seja, o volume começa a ser ainda mais desproporcional. Parece que, no caso das nossas pernas, são os troncos, no caso dos nossos braços, que existe aqui também
uma alteração significativa que não corresponde ao resto do nosso corpo. No estágio 3, são os estágios mais complicados, em que as deformidades já são visíveis, muitas vezes com um impacto também já muito a nível psicológico. É difícil de esconder, é difícil de nos mobilizarmos, porque já a massa de gordura é muito significativa e, portanto, há um condicionamento na mobilidade, na nossa disposição, o cansaço, a dor acentuam-se, e então falamos aqui de uma condição em que, inevitavelmente, já é difícil de lidar em todos os aspectos da nossa vida, portanto, nesta tríade biopsicossocial acabamos por ter um impacto muito significativo. Quando falamos do estágio 4, falamos, obviamente, do lipolinfedema, em que aqui, por já existir um trauma tão grande, não só na parte circulatória, mas também na parte linfática, estamos a falar de um quadro, e por isso mesmo, muito mais grave, em que há edema associado, já aqui pode existir alterações não só até aos tornozelos, mas nos próprios pés, porque o trauma vascular é tão grande que acabou por afetar também aqui a questão linfática. Portanto, temos um condicionamento muito grande de gordura a afetar a parte circulatória e a afetar a parte linfática. E por isso mesmo há quem denomine por estágio 3 severo, mas são os casos mais graves. E é importante que não deixemos que os casos que começam como sendo num estágio inicial evoluam para estágios tão elevados. E é por isso mesmo que faz todo o sentido uma intervenção multidisciplinar. Esta é a única forma de nós conseguirmos atuar numa condição crónica e complexa como esta. Portanto, a integração de diferentes especialidades para garantir, obviamente, um acompanhamento mais cuidado, completo e uma abordagem eficaz que vá, efetivamente, em cada caso em particular, atuar naquilo que são as necessidades. Normalmente, as abordagens iniciais, o diagnóstico inicial, é feito por um angiologista ou um cirurgião vascular, mas existem vários profissionais que estão muito alerta e cada vez mais para estas condições. E por isso mesmo faz todo o sentido clínicas como a TUBI, em que temos esta visão 360 dos nossos clientes, poderem ter aqui um papel ativo não só no diagnóstico, mas depois também na parte de tratamento. E o tratamento começa logo no estágio 1, logo numa fase inicial. É importante termos atenção àquilo que acontece e, inevitavelmente, mudarmos a nossa postura. São vários os profissionais que podem atuar nesta condição. Mais uma vez, aquilo que nós fazemos e defendemos é que a abordagem deve ser sempre personalizada. Portanto, obviamente que, em alguns casos, fará mais sentido a intervenção de uns profissionais em detrimento de outros, mas, à medida que a complexidade do caso aumenta, a introdução de profissionais de diferentes áreas fará ainda mais sentido, está bem? Portanto, se numa fase inicial um angiologista, um especialista a nível vascular faz todo o sentido para nos prescrever, para nos indicar aqui o diagnóstico e, portanto, nos orientar depois a nível de abordagem clínica, nós sabemos perfeitamente que a fisioterapia e os fisioterapeutas nesta área têm uma ação interessantíssima com ótimos resultados dentro dos tratamentos conservadores para promover a mobilidade, para promover a reabilitação funcional e a melhoria, inevitavelmente, da aparência daqueles que nos procuram. Será sempre importante também percebermos que o nutricionista tem um papel fundamental, não para só perder peso, porque percebemos que aqui é uma questão não só de peso, mas uma questão de anti-inflamação. Nós temos que ter uma abordagem anti-inflamatória para controlarmos aqui também o metabolismo destas clientes e, portanto, temos que ter uma visão diferente da nutrição, não só perda de peso, mas orientação para outras questões. Será importante em casos mais graves, obviamente, o acompanhamento psicológico, porque, como disse, esta é uma condição que tem um grande impacto a nível psicológico. Mulheres lindíssimas que têm corpos perfeitos e se veem com alterações morfológicas deste tipo, às vezes é só nas pernas, como falávamos ali no tipo 5, sentem que há realmente aqui um impacto muito significativo, ficam muito condicionadas na sua vida, na sua exposição, na exposição do seu corpo, nas suas saídas, no tipo de roupas que escolhem, no tipo de calçado que optam ou não por utilizar e, portanto, tudo isto não vai matando, mas vai muito aos bocadinhos a autoestima e, portanto, não deve ser desvalorizado. É importante também contarmos com a presença de um fisiologista para nos ajudar a prescrever exercícios seguros e eficazes
para esta condição e em casos mais graves, portanto, a partir do estágio 3, os cirurgiões plásticos e vasculares têm um papel muito importante na realização de lipoaspirações especializadas para estes casos e, ao longo de todo o processo, os endocrinologistas terão sempre também uma ação muito interessante para nos ajudarem aqui a perceber o que é que hormonalmente está desequilibrado, onde é que podemos ou não intervir, para nos ajudarem também no tratamento das comorbilidades que surgem, efetivamente, e ajudarem também na gestão de peso, nesta perspectiva de melhoria de qualidade de vida. Porque, ao fim e ao cabo, uma intervenção multidisciplinar nestes casos em particular é o que pressupõe, é uma melhoria na qualidade de vida, é garantir que do outro lado vamos ter alguém que se vai sentir melhor consigo, com a sua condição, que vai ter menos impacto esta condição na sua vida a todos os níveis, não só, obviamente, a nível físico, a nível psicológico, mas também a nível do seu bem-estar geral e na sua participação enquanto interveniente numa sociedade, e, portanto, na sua predisposição para a realização, inevitavelmente, da sua vida normal. E de que maneira que a fisioterapia, em particular, e portanto aqui falando um bocadinho mais daquela que é a minha área de intervenção, pode ajudar. A fisioterapia vai, desde o estágio 1, como eu disse há bocadinho, ter uma abordagem muito interessante na perspectiva de um tratamento conservador, vai ajudar no alívio dos sintomas, na melhoria da qualidade de vida e por isso deve ser sempre equacionada desde o início, quando acabamos por ter um diagnóstico de lipedema. O tratamento será sempre personalizado, não existem tratamentos feitos iguais para todos os casos de lipedema, não só porque falamos de estágios diferentes, não só porque falamos de tipos diferentes, mas porque falamos de histórias diferentes, pessoas diferentes, temos que avaliar. E perante esta avaliação, aqui em clínica temos diferentes tipos de atuação, não é? Portanto, podemos atuar através da drenagem linfática manual, atuar através da drenagem linfática mecânica ou através de técnicas de eletroterapia que acabarão por funcionar isoladamente ou em simultâneo e ajudarão a melhorar aqui a condição. Não existe a receita, como eu dizia, e, portanto, não quer dizer que ao fazer uma das técnicas consigamos ter melhores resultados em toda a gente. Não. Teremos sempre que avaliar. Às vezes uma técnica é suficiente, às vezes teremos que combinar duas. Depende de muitos fatores e por isso é tão importante a avaliação e por isso é tão importante conseguirmos delinear a melhor estratégia individual para cada um. Para além, obviamente, destas técnicas, os profissionais que compõem esta equipa, e nomeadamente eu, enquanto fisioterapeuta, estamos balizados e capacitados para prestar orientações ao longo de todo o processo e assegurar, efetivamente, que garantimos uma evolução positiva, garantimos a prevenção de lesões e que vamos estimular, efetivamente, dependendo dos casos, a parte circulatória e a parte linfática em simultâneo. Por isso, será sempre importante aqui a intervenção dos diferentes profissionais e, no caso da fisioterapia, as nossas abordagens passam muito por estas três áreas, estas três grandes áreas. A drenagem linfática manual continua ainda a ser um mito. Nós, quando pensamos em drenagem linfática manual, muitas vezes, incorretamente, achamos que são manobras fortíssimas, que causam ainda mais dor, que vão provocar mais desconforto, e não é nada disso. A drenagem linfática manual é uma técnica que inclui manobras específicas, que são lentas, que são suaves, cujo objetivo é reduzir a acumulação de líquido intersticial, portanto, diminuir a retenção hídrica nas zonas afetadas e aumentar a oxigenação dos tecidos. Portanto, com esta abordagem, acabamos por estimular o sistema linfático também, ajudando a reduzir aquele edema secundário. Vamos trabalhar na redução do volume, vamos reduzir a sensação de desconforto, de peso, de cansaço e, com esta oxigenação dos tecidos, vamos trabalhar muito na questão vascular também. Para além da drenagem linfática, existe um outro tipo de drenagem, a drenagem mecânica, que é feita através da pressotropia, que é um equipamento que, obviamente, imprime aqui alguma compressão pneumática, realizando esta drenagem mecânica. O nosso equipamento também em clínica é um equipamento médico, nós preservamos muito esta questão da segurança e da eficácia, portanto, o nosso equipamento é um equipamento médico que tem, efetivamente, um programa específico para lipedema, portanto, algo que é trabalhado de forma sequencial e correta nesta questão da reabsorção dos líquidos intersticiais e das toxinas e que por isso mesmo também garante muito bons resultados. Mais uma vez, assim como a drenagem linfática manual, conseguimos reduzir aqui a sintomatologia, conseguimos promover aqui
um correto retorno veno-linfático e, obviamente, ter um impacto significativo a nível visual, reduzindo, obviamente, aqui a questão do edema e do volume. Para além disso, dentro da eletroterapia, outra técnica que nós também temos, amplamente estudada também, já com estudos nesta área a nível do lipedema, é a Endiba. A Endiba permite esta bioestimulação celular que nos vai ajudar aqui a reduzir a dor, a reduzir a inflamação, a estimular o sistema linfático e a reduzir o volume associado, que nos vai melhorar, obviamente, a textura da pele, a qualidade da pele, e isso acaba também por ter uma ação interessante, não só no colagênio, na elastina, portanto, na firmeza da própria pele, mas também na redução das fibroses e vai nos ajudar a atuar também nas alterações do próprio tecido adiposo. Portanto, é uma abordagem também muito completa que nos dá aqui a segurança de garantir resultados em todos os estágios desta mesma condição. Portanto, a intervenção da fisioterapia acaba, de um modo geral, por ter um papel muito importante na redução do edema, melhoria do aspecto da pele, uma ação antifibrótica interessante. Contribuímos para a analgesia, a redução das dores e para a regeneração dos tecidos através desta mesma oxigenação que falámos em cada uma destas 3 abordagens. A fisioterapia não deve ser nunca vista como uma situação ou uma solução isolada, ela deve fazer parte de um programa integrado, de um protocolo de intervenção que seja mais amplo. Portanto, acreditamos todos em clínica que a intervenção de vários profissionais focados para esta questão é que é a chave para o sucesso. Obviamente que dependendo de cada cliente, dependendo de cada caso, poderemos ter intervenções que sejam, obviamente, mais da fisioterapia, ou que sejam mais da endocrinologia, ou que sejam mais da nutrição. O importante é, lá está, uma avaliação cuidada, é importante ter a certeza de que estamos num espaço de saúde com uma equipa multidisciplinar que está alerta, atenta, preocupada e dedicada a esta condição. Porque, ao fim e ao cabo, sem tratamento, o lipedema, infelizmente, só pode evoluir para estágios mais graves, levando muitas vezes à imobilidade, à deformidade dos membros ou a dores crónicas que, com o passar do tempo, tal e qual como fomos dizendo, o lipedema pode evoluir e, portanto, se for evoluindo, poderemos ter aqui situações mais complicadas que afetem também a parte linfática e isto terá, obviamente, um grande impacto psicológico e físico. E, portanto, não queremos que isto aconteça, queremos que saibam que na TUI tem aqui uma porta aberta para avaliar, para diagnosticar, para intervir e para estarmos, obviamente, solidários neste processo, que é um processo que tem que ser conjunto. E por isso mesmo acho que faz todo o sentido hoje podermos partilhar um bocadinho destas questões do lipedema, falarmos sobre o lipedema e, da minha parte, estejam à vontade para qualquer questão, seja aqui, seja depois em privado com agendamento de avaliações, estarei sempre à disposição, está bem? Espero que tenha sido útil a minha apresentação e que tenham... Muito obrigada, Raquel. Vou-lhe pedir para colocar o slide, portanto, em que falou das várias especialidades, Sim, por sim, favor. sim, com certeza. Pronto, e gostava de contribuir aqui com, portanto, com algumas, exatamente aqui. E se não estava, até pode, sim, não vou sei já se está a partilhar na totalidade do ecrã. Pronto, para além daquilo que a Raquel nos esteve aqui a transmitir e que é de grande utilidade para nós percebermos se temos ou não lipedema, como é que é feito o seu diagnóstico e, obviamente, partindo do diagnóstico, também saberemos depois melhor qual é a intervenção mais adequada. Mas naquilo a que se refere aqui aos desequilíbrios hormonais, nós, e partindo do princípio, como a Raquel disse, que isto deve ter uma abordagem totalmente integrada, para além daquilo das estratégias que a Raquel enunciou, é muito importante percebermos aqui este equilíbrio hormonal, porque na realidade este tipo de situação, esta condição, é sempre uma doença metabólica também e é sempre uma doença hormonal também. Na gênese desta situação existe alterações hormonais e, mais do que isso, esta situação é sempre uma doença estrogénica. O lipedema
é sempre condicionado pela nossa produção de estrogénios. O que acontece é que o lipedema vai se instalar, como a Raquel disse bem, no tecido adiposo e há uma acumulação, portanto, de forma, enfim, desequilibrada e não simétrica do tecido gordo do nosso corpo. É óbvio que isto tem portanto, tem uma gênese, portanto, assente na nossa genética, na nossa predisposição, mas depois o gatilho é hormonal. Ou seja, aquilo que faz com que eu tenha uma situação mais grave ou menos grave são gatilhos hormonais. E o que é que se passa aqui? Por isso é que isto está muito assente e tende a desenvolver-se quando nós temos a menarca, a primeira menstruação, ou quando estamos numa gravidez, ou quando estamos a amamentar, ou depois numa menopausa e numa perimenopausa em que estas situações se agravam. E porquê? Porque é exatamente nestas situações que vão acontecer desequilíbrios hormonais. E na gênese desta inflamação, porque este é um processo inflamatório, existe um desequilíbrio hormonal. E o que acontece é que, na maioria das vezes, estas mulheres produzem muitos estrogénios e produzem pouca progesterona. E, portanto, estas mulheres estão numa condição de dominância estrogénica. Portanto, estas mulheres vão ter uma tendência para acumular ainda mais gordura nestas zonas, como qualquer mulher que esteja em dominância estrogénica. A questão aqui é que esta mulher, à partida, já tem mais predisposição. E, portanto, estando numa situação em que está a produzir muitos estrogénios e pouca progesterona, portanto, dominância estrogénio implica um déficit de progesterona, esta mulher vai ter aqui um gatilho para desenvolver esta situação. O que acontece é que quando nós tomamos também um anticoncepcional, coisa que acontece muito quando a miúda lá atrás, enfim, na sua adolescência tem acne, ou porque tem muitas dores menstruais, ou porque não quer engravidar, ilegitimamente, e lhe é recomendado uma pílula anticoncepcional, esta situação vai se agravar. E vai se agravar porque portanto, as hormonas, que nem são consideradas hormonas, vamos chamar-lhe substâncias, os elementos que estão contidos numa pílula e que na realidade não são hormonas, ou pode-se chamar hormonas sintéticas, porque na realidade nem têm portanto, a constituição de uma hormona, são também substâncias inflamatórias e que ainda contribuem mais para este estado para o qual eu já tenho uma predisposição. E mulher que esteja a tomar uma pílula anticoncepcional está permanentemente num estado pró-inflamatório e está permanentemente num estado de dominância estrogénica. E isto também acontece para os DIUs hormonais, para os anéis vaginais e para tudo e que implique uma ausência de ovulação, não é? Que é um anticoncepcional. As terapias hormonais, portanto, não bioidênticas, as terapias hormonais mais tarde, numa situação de perimenopausa e de menopausa, também baseadas em substâncias sintéticas, também vão contribuir para o acentuar desta situação. E, portanto, isto é um problema muito hormonal também. E, portanto, para além das intervenções que nós tivemos há pouco, a Raquel esteve há pouco a partilhar connosco, é fundamental que nós façamos um diagnóstico hormonal, portanto, estas análises devem ser feitas na maior parte das vezes quando não se toma a pílula ao 21º dia do ciclo menstrual, para nós percebermos se de facto existe aqui uma condição de dominância estrogénica. E se isso vier a acontecer, uma das estratégias a utilizar é uma reposição com progesterona bioidêntica. Obviamente que isto não pode acontecer se esta mulher estiver a tomar uma pílula. Paralelamente aos tratamentos que a Raquel esteve a falar. Mas esta mulher também frequentemente e curiosamente tem baixos níveis de testosterona, porque na realidade a testosterona é uma hormona sexual em maior concentração nos homens, não é? Por isso é que foi sempre chamada de hormona sexual masculina, mas as mulheres também a têm. E quando nós temos um déficit de testosterona também,
Facto que acontece quando nós tomamos anticoncepcionais hormonais sintéticos, ou quando nós temos uma produção deficitária em progesterona, como a progesterona na cascata hormonal há de vir a transformar-se em testosterona, esta mulher não o vai fazer. E, portanto, para além do déficit de progesterona, esta mulher vai ter também um déficit de testosterona, sendo que tem estrogénios em excesso. E, portanto, todo este quadro, portanto, hormonal, vai afetar o tratamento e vai promover o desenvolvimento da doença. Curiosamente, estas mulheres, e por estarem em situações de inflamação, tendem a ter mais facilmente uma tiroide que funciona menos bem, principalmente quando isto é mais próximo da menopausa. E, portanto, para além deste quadro hormonal que já está em desequilíbrio, portanto, destas hormonas sexuais, as hormonas tiroideias acabam também por promover esta situação. E depois, entretanto, o que é que acaba por acontecer? Estando os ovários, estando uma tiroide já em desequilíbrio, a nossa adrenal acaba por entrar em compensação destas glândulas que estão em déficit. E é aí que aparecem também alterações ao nível da adrenal, sendo produzido muitas vezes mais cortisol. O aumento de cortisol leva a que nós tenhamos uma queda da massa muscular, queda de massa muscular que vai agravar ainda mais a situação que estivemos a ver, porque no fundo, há uma descompensação da minha composição corporal. Portanto, eu tenho ainda menos músculo quando tenho mais massa gorda a ser acumulada, não é? Até porque este cortisol em excesso vai acabar por desenvolver resistência à insulina, que por sua vez levam a acumular de gordura em maior concentração. Como já há ao fim, enfim, em termos de tudo aquilo que a Raquel nos esteve a dizer, como já há aqui uma condição afetada, isto é exponencial. E, portanto, esta mulher passa para o último estadio que há pouco a Raquel nos mostrou ao longo da vida, se nada fizer. Ou seja, para além de todos os tratamentos, para além do equilíbrio hormonal que tem que ser estabelecido com hormonas bioidênticas, muito importante, também não nos podemos esquecer que estas hormonas só funcionarão bem e estas hormonas só vão cumprir os seus papéis no corpo todo se elas tiverem determinadas vitaminas e minerais que nós precisamos de ter para que elas trabalhem. E daí que seja necessário também nós fazermos uma avaliação do nosso perfil de vitaminas e de minerais e repor tudo aquilo que está em déficit no meu organismo, que normalmente está. Paralelamente a isto, é óbvio que não há como fugir a uma alimentação anti-inflamatória. Se nós estamos a falar de um processo inflamatório, nós temos que falar de uma alimentação que desinflame. E daí a presença da nutricionista, como há pouco a Raquel falou. E esta nutricionista tem que estar especializada para cada corpo, porque nem todos os corpos com lipidema funcionam de igual maneira. A origem desta situação não é igual em todas estas mulheres. Umas mulheres têm muito peso a mais, outras mulheres, como eu já vi aqui, têm, nem sequer peso a mais têm um índice de massa corporal perfeitamente normal, mas a gordura que têm está completamente acumulada no treino inferior, nos membros inferiores, não é? E, portanto, a estratégia, mesmo em termos alimentares, tem que ser o mais especializada possível e de acordo com a atividade física que esta mulher tem que fazer. Não há tratamento desta situação que esta mulher não ative todo o processo mecânico e todo o processo metabólico ao nível dos membros inferiores. Portanto, esta mulher não tem como fugir à atividade física. E a atividade física específica para esta situação. Podia dizer-se então que em termos alimentares, e para complementar aquilo que já foi dito aqui, tudo o que seja alimentos processados tem que ser banido desta alimentação. E alimentos processados é tudo aquilo que a terra não nos consegue oferecer, que o mar não nos consegue oferecer. São alimentos industrializados, empacotados. Tudo o que tiver, se tiver um plástico à volta, regra, sem ser os brócolos, lá no supermercado, regra geral, e que tenha um rótulo, regra geral, não vamos generalizar.
são alimentos processados. E é disso que nós estamos aqui a falar. Nós devemos comer os alimentos mais próximos da sua natureza, daquilo que a terra nos oferece. São alimentos que, na sua composição, estão feitos para nós. Os alimentos que foram feitos portanto, em fábrica e que foram inventados pelo homem para matar a fome e para nos dar calorias, não foram, no seu início, compostos para um corpo humano. E, portanto, isto tudo junto acaba por gerar estes processos inflamatórios. Então, sintetizando e dando-vos aqui 10 minutos para fazerem perguntas, para além de um bom diagnóstico, podem vir fazer aqui à clínica Tubi com a Raquel, podem depois iniciar um conjunto de tratamentos que mecanicamente vão ajudar, portanto, no tratamento do lipedema. Paralelamente a isso, têm que mudar os vossos hábitos alimentares fazendo uma alimentação que esteja de acordo com esta condição e com a vossa condição específica. É necessário realizar umas análises clínicas que nos permita perceber o grau de inflamação do meu corpo, que nos permita perceber o meu equilíbrio hormonal e o que é que eu tenho em déficit, o que é que eu tenho em excesso, e também, muito importante, as minhas vitaminas e os minerais e tudo como está a funcionar o meu organismo, a partir de umas análises clínicas. Depois de resultados apurados, vamos trabalhar estas hormonas e vamos equilibrar estas hormonas, vamos dar a este corpo as hormonas que ele não tem, vamos dar a este corpo as vitaminas e os minerais que ele precisa e vamos prescrever atividade física para esta pessoa. Portanto, todos estes pilares são fundamentais para que nós consigamos ultrapassar. Numa fase paralela, portanto, possivelmente, a ida a um cirurgião, que não, obviamente não será aqui, a ida a um cirurgião que pode resolver determinadas situações, é perfeito. Ou seja, aqui a ideia é, primeiro, e na maioria das situações, eu tenho que perder peso. Tenho que desinflamar, tenho que comer bem, tenho que fazer atividade física, tenho que equilibrar as minhas hormonas e tenho que fazer tais tratamentos estéticos. Se depois disso tudo, já até mais magra, eu ainda tenho depósitos de gordura que no fundo me são perfeitamente desconfortáveis, aí eu devo partir para uma situação desse género, e obviamente sendo muito mais localizada e numa área muito mais pequena, vai resultar muito melhor. Até porque pessoa que faça, nestes casos, são lipoaspirações. Pessoas que façam este tipo de tratamento, se não tiverem todos estes cuidados, vão voltar a engordar. Não é? Pronto, e posto isso, eu prometo e cumpro, portanto, temos 10 minutos, podem fazer as perguntas que quiserem, podem abrir o vosso microfone se quiserem, se não quiserem falar, podem colocar as vossas perguntas por escrito, que eu e a Raquel temos todo o gosto em vos responder, está bem? Peço desculpa, professora Teresa, vou só acrescentar aqui mais uma informação em relação a esta questão da cirurgia, porque é muito importante. Há muita gente que faz cirurgia e a cirurgia, nestes casos em particular, as utentes que a fizeram descrevem como tendo aqui uma melhoria de 20%, 30%, mas mesmo fazendo cirurgia não invalida nenhuma das outras abordagens. Portanto, mesmo quando falamos de casos em que há necessidade de partir para uma intervenção cirúrgica, o pré-operatório é muito importante, mas o pós-operatório e a continuidade de uma vida com estes cuidados é indispensável. Portanto, mesmo em casos de cirurgia, quero que fique esta informação para todos aqueles que nos estão a ouvir, não é? Uma informação que eu e a professora Teresa e a restante equipa partilhamos, que é, mesmo fazendo a cirurgia, todo o acompanhamento multidisciplinar que nós acabamos por poder dar aqui em clínica faz todo o sentido e deve ser tido sempre em consideração ao longo de todos os processos. Portanto, mesmo em casos extremos, a nossa intervenção no pré, no pós e na continuação, obviamente, de uma vida saudável deve estar sempre a ser considerada. Uhum. E então agora as perguntas. A Carla Domingos pergunta qual é o custo da avaliação. Raquel. Tendo em consideração esta parceria que nós temos aqui com a TUI, todos os clientes que acabam por vir desta parceria, neste mês de setembro, não terão qualquer custo na avaliação. Portanto, a avaliação
será gratuita. Nós indicamos sempre que a avaliação deve ter a duração mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, para que a pessoa venha com tempo. Se tiver exames consigo, análises consigo, será sempre importante trazer, não só para a avaliação, obviamente aqui no contexto da parte da fisioterapia dermatofuncional, mas também porque nós trabalhamos em equipa e, portanto, será sempre fundamental termos o máximo de informação reunida, até para depois orientarmos para as diferentes especialidades, caso exista esta necessidade. Só para acrescentar, caso não possam deslocar-se à clínica porque vivem fora de Lisboa, não é? Há sempre a hipótese da Raquel também fazer uma avaliação online, obviamente que tem as suas limitações, como devem imaginar, mas obviamente também é possível fazer-se essa avaliação online. Mais perguntas? Mais perguntas, Filipe? Não. Pronto, então Não. acabo por vos dizer que nós estamos situados na João Quinto, em Lisboa, na estrada que vai das Amoreiras para o Rato, e exercemos a nossa atividade, portanto, nesta área, na área da gestão do peso, na área do anti-aging, que são áreas que se cruzam com tudo o que nós tivemos aqui a dizer, não é? Esta atividade é muito baseada em diagnósticos assentes em análises clínicas e outro tipo de diagnósticos por imagem que são importantes diagnosticar nestes casos. Nós realizamos consultas online e realizamos também consultas presencialmente. Atendemos muitas pessoas fora de Lisboa e, portanto, o viver fora de Lisboa não é, de facto, nenhum impedimento para nós os podermos ajudar. Está bem? Assim sendo, e não havendo mais questões, nós despedimos-nos, dizendo que vamos enviar esta gravação para todas as pessoas que se inscreveram e que podem sempre partilhar esta informação com quem quiserem. Estas informações vão também ficar gravadas nas nossas páginas de Instagram, nas nossas páginas de Facebook, onde existem já muitas conversas relacionadas com estes temas e com a menopausa e com a obesidade e com, enfim, temas que nós desenvolvemos ao longo destes anos e que estão muitas dessas conversas gravadas na nossa página de Instagram e também algumas no nosso site, ou seja, no site da Clínica Tubim. Vamos voltar com várias atividades, todos os meses iremos realizar um workshop com temáticas diferentes. Portanto, no mês de novembro teremos um evento também com características diferentes, onde vamos, à semelhança do que fizemos em janeiro deste ano, fazer um encontro presencial onde vamos relacionar a arte com a saúde mental e com vários convidados. Fiquem atentos às divulgações e agradeço desde já a vossa presença e a confiança no nosso trabalho. Muito obrigada, Raquel, pela excelente partilha que mais uma vez nos trouxe, está bem? Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, obrigada, professora.